Decido. Com fundamento no artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal, diante das circunstâncias inerentes ao abalo à ordem pública e ao risco potencial causado pela própria suposta vítima, não se firmando em provas a gravíssima acusação realizada contra policiais e vigilantes na guarda de patrimônio público municipal, os quais estavam atuando no exercício regular de suas profissões, justamente em uma região violenta onde ameaças de mortes, desobediências e desacatos são vulgares, em face de autoridades de qualquer nível. Data vênia, impõe-se rejeitar a denúncia por entender faltante justa causa para o exercício da ação penal, sob pena de injustiça e estímulo a conflitos sociais causadores de maiores crimes. Ainda que se abstraia o fato de que seria, em tese, possível provar algo diante de inúmeras testemunhas e informantes arrolados pela acusação para a discussão de um verdadeiro bate-boca que se ultimou pela força do uso de algemas por um único policial, transparente e honesto em sua atuação, basta ter em mente que em tempos em que o Ministério Público demora cerca de 7 anos para oferecer uma denúncia contra o prefeito, que é justamente chefe do vigilante da Praça Municipal, ora em questão, vide os autos 2011.013492-7, por crimes contra a administração pública, tendo um desembargador de tomar medidas ex officio em prol da utilidade de centenas de folhas de papel, a doutrina sabiamente há muito ensina que a intervenção do direito penal é dispensável ou socialmente irrelevante quando não se demonstra efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta e a drasticidade da repressão penal prevista. Observa-se, pois, que as penas cominadas ao tipo penal em questão, em que supostamente teria um agente público-policial incidido por conta de uma condução coercitiva e uma colocação de algemas, prontamente confessadas e declinadas em ato administrativo motivado, ou seja, em contenção e proteção do próprio adolescente, e que não lhe afetou gravemente a esfera de interesses, destinam-se à tutela do outro tipo de conduta reprovável. Pelo contrário, a ação de segurança pública se deu em defesa do adolescente, objeto da tutela penal, pois ele poderia ter sido alvejado por arma de fogo de um dos vigilantes da prefeitura, a quem o adolescente estava a enfrentar. Data vênia, os fatos não merecem atenção sequer na esfera disciplinar, porquanto não há elementos nenhum que indique uma aplicação exagerada ou desnecessária da força policial. Frisa-se que, caso seja aceita a denúncia, a proteção estatal dar-se-ia em favor de um delinquente que ostensivamente invocou sua qualidade de menor de 18 anos de idade para desacatar uma autoridade que veio atender um conflito que tendia para outros crimes maiores e violentos. Fato este que desautoriza o processamento do policial pacificador, sob pena de justiça, fazer efetivamente de cega a um grave fenômeno jurídico-social. As circunstâncias do fato supostamente lesivo, qual seja o confessado uso de algemas para conter um revoltado e descontrolado adolescente com porte de homem feito, crente em sua impunidade, no presente caso, ao meu sentir, não demandam uma desproporcional acusação ou uma efetiva condenação penal justamente de um dos heróicos PMs de Palmeira, senão para fins de atendimento de uma política aleatória, ou data vênia, deliberada de seu desprestigiar justamente aquele que no calor dos acontecimentos tinha o dever de evitar lesões corporais contra terceiros e contra o próprio adolescente, infelizmente tido como vítima exclusiva na denúncia que for oferecida.
Há, portanto, claramente, no mínimo, ocorrência de inexigibilidade de conduta diversa, pois, em verdade, entendo que toda a ação questionada se deu em estrito cumprimento do dever legal, pois, ao contrário do que afirma o Ministério Público em sua inicial, o conduzido estava praticando flagrantemente diversos ilícitos e tendia para consumar outros mais graves. No caso em questão, fora superficialmente abordado na investigação o porquê de o denunciado ter algemado o adolescente. Contudo, está explícito que o denunciado não tinha outra escolha, porque era o único policial trabalhando naquele momento, sendo justamente tal fato, o pouco efetivo, fruto da má administração orçamentária e gestão pública, a colocação de uma tímida força policial ostensiva, um dos fatores desencadeantes da coragem irracional do adolescente tido como vítima, mas que foi de encontro a pessoas armadas de cacetetes e pistolas, agindo como se fosse um imortal Highlander, personagem conhecido do cinema. No caso dos autos, portanto, não há mais por que punir com o processo justamente aqueles que tinham o dever de agir, contendo o adolescente e especialmente aquele que se desincumbiu da difícil missão policial, malgrado as circunstâncias deficitárias estatais pelas quais não eram responsáveis. Ante o exposto, estando ausente justa causa para o exercício da ação penal, rejeito a denúncia com fulcro no artigo 395, inciso 3º do Código de Proteção Penal. Transitado em julgado, arquivem-se. Otacílio Costa, 25 de setembro de 2012. Fernando Cordioli, juiz de direito. E essa justiça